percebemos que o tema central da mensagem do profeta Joel é o dia do Senhor. E aqui nessa passagem, a expressão o dia do Senhor surge no livro de uma forma muito intensa. O contexto é um contexto de catástrofe, mas deveríamos nos perguntar o que isso também significa para nós, como nós temos considerado o dia do Senhor. O anúncio, Jesus está voltando, é uma declaração que tem ecoado através da história da igreja. Mas o que isso significa para nós? O que significa esse dia, o dia do Senhor? Os autores do Novo Testamento pareciam estar com os seus olhos nesse momento que eu considero inevitável, um ponto inevitável da história, porque Jesus voltará, o dia do Senhor será consumado. Mas quando olhamos para o modo como os autores do Novo Testamento se debruçavam sobre a ideia desse grande dia, nós percebemos que algumas palavras são muito específicas, pois eles apontavam para a iminência do dia do Senhor. Por exemplo, quando abrimos as nossas Bíblias na Epístola de Tiago, capítulo de número 5, versos 8 a 9. Veja como Tiago tinha uma expectativa a respeito desse dia, do dia do Senhor. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Tiago parecia ter essa percepção de iminência. Veja como ele exorta os seus leitores a essa ideia de que o dia do Senhor está rompendo, está às portas, o juiz está às portas. Mas isso não é uma característica única de Tiago. Isso parece ter sido compartilhado em todos os autores do Novo Testamento. A Epístola de Pedro, a primeira de Pedro, no capítulo de número 4, no verso de número 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Pedro tem uma ideia, uma convicção clara de que a consumação de todas as coisas ocorrerá muito em breve. Talvez alguém me diga, mas Zeca, isso foi escrito há aproximadamente 2000 anos atrás e isso ainda não aconteceu. Mas Pedro mesmo escreveu a respeito disso, dizendo que esse aparente tardar não deve preocupar os nossos corações, porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então, quando nós olhamos para o que Pedro está dizendo esse dia está para ser consumado em breve, e essas coisas brevemente acontecerão. Paulo também tinha esse entendimento. Quando você abre a tua Bíblia em Romanos, capítulo de número 13, versos 11 e 12, perceba como a iminência do dia do Senhor ardia no coração dos apóstolos e, consequentemente, no coração da igreja primitiva, e esse dia era um dia esperado como algo que está para romper a qualquer momento. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paulo olhava para a vinda do Senhor, a vinda de Jesus Cristo, como o Messias, o Rei, aquele que há de trazer justiça, juízo, paz, o seu governo estabelecido sem fim, um governo eterno. Mas ele entendia que esse momento específico estava mais perto do que quando ele havia crido. E como essa palavra também ecoa sobre as nossas vidas, porque certamente o dia do Senhor está mais perto do que quando nós também cremos, o dia em que o Cristo foi revelado aos nossos corações. Naquele momento, o dia do Senhor estava para chegar, mas hoje está mais perto do que nunca antes. Então havia uma expectativa de iminência do dia do Senhor quando nós ouvimos as palavras dos autores do Novo Testamento. Eles entendiam, esse dia está para romper e precisamos ser sóbrios e vigilantes.
Entretanto, a esperança escatológica do dia do Senhor tem suas raízes lá no Antigo Testamento. Porque às vezes a gente pensa a vinda de Jesus, o dia do Senhor, e parece que esse conceito é um conceito do Novo Testamento. Entretanto, as raízes desse conceito estão lá no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar profetas que apontavam para esse dia como um momento de justiça, como um momento de juízo contra os inimigos do Senhor, mas também um tempo em que salvação seria estabelecida, um tempo em que o governo de Deus seria estabelecido. Havia essa expectativa dentro do coração do povo de Deus, já lá no Antigo Testamento, e os profetas anunciaram esse dia. É dentro desse contexto que nós vemos esperanças geradas no Antigo Testamento, funcionando como um combustível para a fé nas promessas de uma nova aliança, por exemplo. Quando nós falamos do dia do Senhor, nós estamos falando de uma nova aliança. Nós estamos falando de um contexto em que, por exemplo, Jeremias, no capítulo de número 31, aponta para essa promessa. Jeremias 31, vamos ler os versos 33 e 34. E perceba como a esperança, a expectativa escatológica do dia do Senhor já está sendo gerada lá no Antigo Testamento. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Note uma expressão que surge aqui nesse texto, naqueles dias, depois daqueles dias. Percebem essa expressão? Parece que Jeremias está apontando para uma estação específica, para um tempo futuro, muito além dos dias do cativeiro, porque sabemos que Jeremias é um profeta que teve o seu ministério durante o período pré-cativeiro e o início do período do cativeiro babilônico. Mas o que Jeremias está dizendo aqui parece extrapolar até mesmo os dias da nação de Judá, porque ele está apontando para um momento em que todos conhecerão o Senhor. O que Jeremias está falando de uma nova aliança, em que o povo do Senhor não precisará mais ser ensinado por um ou por outro. Nós não precisaremos mais de imersão bíblica, porque o próprio Senhor, Ele nos ensinará, e chegará esse dia em que nós o conheceremos. Percebem como essa expectativa já estava sendo gerada lá no Antigo Testamento? Uma promessa de nova aliança. Mas não só isso. Quando os profetas do Antigo Testamento olhavam para o dia do Senhor, eles também viam um momento específico na terra em que o governo de Deus seria estabelecido. E esse governo com um caráter de eternidade. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 7, versos 13 e 14. Diz assim o texto: Eu, Daniel, estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Perceba o verso número 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O que Daniel está vendo? Daniel está vendo o dia do Senhor. Daniel está vendo o momento em que Cristo governa e governa para sempre. Entendemos que essas expectativas ganham clareza exatamente na pessoa de Jesus Cristo, porque é nele em quem essas promessas são consumadas, é nele em quem essas promessas são trazidas à existência.
Mas onde está sendo gerada essa expectativa? No Novo Testamento? Não, lá no Antigo Testamento. E é isso que eu quero que você comece a entender. Quando nós falamos de escatologia, quando nós falamos do dia do Senhor, nós não estamos falando apenas das coisas futuras. Nós estamos falando de esperanças que já estão sendo geradas desde o início. Se nós olharmos com um pouco mais de cuidado para Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, ali já surge uma promessa escatológica. Por quê? A maldição entra no mundo, o pecado entra no mundo, a consequência é a morte. E o que Deus diz a Adão e Eva? Surgirá um, que é o descendente da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Quando isso acontecerá? Entenda, já começou na cruz do Calvário, mas no final, quando todas as coisas forem consumadas, até mesmo a morte, esse inimigo que adentrou no mundo, no momento em que o pecado veio a essa realidade, também será destruído. Então, olhar para o dia do Senhor é olhar para um plano que está sendo desenrolado através da história. E essas esperanças que ardem no nosso coração, quando vocês falaram de paz, quando vocês falaram de alegria, quando vocês falaram de justiça, de juízo, todas essas esperanças têm as suas raízes lá no Antigo Testamento. Então, quando nós olhamos para Jesus, quem é Ele? Ele é o cumprimento das promessas antigas. Ele é aquele que traz à existência aquilo que o Senhor havia prometido através dos profetas. Essas esperanças estão enraizadas no Antigo Testamento. Nós falamos de novos céus e nova terra. Mas onde essas esperanças foram citadas pela primeira vez? Sempre pensamos em Apocalipse. Entretanto, se você abrir a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 65, nos versos de número 17 e 18, perceba o que o texto está dizendo. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eu que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Nós sempre ouvimos falar de novos céus e nova terra, e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o livro de Apocalipse. Entretanto, onde estão as raízes dessa promessa? No Antigo Testamento. Por isso que é muito coerente se debruçar sobre o livro de Apocalipse olhando para o Antigo Testamento. Eu tenho certeza de que esse tempo que nós estamos tendo no livro de Joel está preparando o nosso coração para a próxima estação que teremos no livro de Apocalipse. Porque uma das coisas que precisamos entender é que a escatologia é muito mais do que olhar para o futuro. É entender o presente. É também olhar para o passado e perceber que essas esperanças já estavam sendo plantadas no coração do povo do Senhor. Então, aos poucos, o Senhor foi revelando o que significa o seu dia, o grande dia, o dia do Senhor. Eu falei para que vocês prestassem atenção naquela expressão que surgiu nas palavras de Jeremias, depois daqueles dias, porque parece que os profetas estão sempre apontando para aquele momento. E aí nós estamos dentro do livro de Joel. Quando você abre Joel, capítulo de número 2, verso de número 28, provavelmente esse é o texto mais conhecido do profeta Joel. Mas note como a palavra foi dada a Joel. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Parece que Joel está apontando para o mesmo lugar que Jeremias, que Isaías, que Daniel e tantos outros profetas que tiveram uma perspectiva, um vislumbre a respeito do dia do Senhor. E aqui está um ponto muito importante para nós. O tema do livro de Joel é o dia do Senhor. O que vem ao coração de vocês quando nós somos levados ao momento em que nós estaremos face a face com o reto juiz, onde todas as coisas serão colocadas em seu devido lugar. É para esse dia que nós estamos vivendo. E aqui está o nosso ponto. Nós acabamos de ler Joel 2:28, e o derramamento do Espírito também é um evento
escatológico. E é isso que eu queria que vocês pudessem guardar e meditar. Porque quando nós falamos de Atos 2, falamos do derramamento do Espírito. Só que para Joel, o derramamento do Espírito é um sinal desse grande dia. É uma evidência desse grande dia. O evento conhecido como o Dia de Pentecostes é um sinal de como está perto o dia do Senhor. Nós amamos os prodígios, as maravilhas. O avivamento deve nos encher, mas juntamente com isso, um sentimento de temor santo deve nos dominar. Por quê? Porque Atos 2, o dia de Pentecostes, indica que o reto juiz, o nosso Salvador, está às portas, que ele está chegando. É muito mais do que apenas pensarmos no movimento, porque se nós estivermos apenas presos no movimento e não entendendo, não discernindo o que significa esse momento da história da igreja, nós estamos com os nossos olhos fechados e provavelmente correndo um sério risco de não discernir o quão perto está o dia do Senhor. Ele está muito próximo. Embora não saibamos o dia, a hora, o nosso coração precisa queimar, porque é aquilo que foi prometido, promessas antigas, raízes que estão lá no Antigo Testamento. Esperanças, mas que agora são muito mais do que esperanças. São sinais que nos dizem, esse dia de fato está mais perto para nós do que para Joel. Essa mensagem precisa queimar dentro dos nossos corações. As evidências dos dons espirituais, sinais e prodígios não podem ser usadas em hipótese alguma para fins que não sejam atrelados ao dia do Senhor. Porque quando Joel vê isso, ele vê esse momento atrelado à vinda do Senhor. O grande e terrível dia. E infelizmente muitas pessoas se perderam porque não discernem corretamente o que significa Pentecostes. E por serem dominados pelos seus próprios corações, pelas suas próprias paixões, até tropeçam usando os dons do Espírito para fins particulares. A mensagem que o Espírito tem para a sua igreja hoje é: sejam sóbrios, sejam vigilantes, estejam atentos, ouçam a voz do Espírito, ouçam a voz dos profetas. Nós precisamos discernir a mensagem profética. Nós estamos pregando e parece que está tudo desconectado, parece que a gente tem uma coxa de retalhos e tudo está espalhado, nada faz sentido. Só que o plano de Deus é perfeito. E quando Joel viu o derramamento do Espírito, ele disse: tremam, lamentem, rasguem os corações, porque o dia do Senhor está perto, está próximo, ele vem. E aí as pessoas falam dos dons do Espírito e infelizmente parece até haver um movimento que tenta utilizar o humor para criar os seus conteúdos para os seus próprios públicos, porque vende. E infelizmente, por vezes até lançam mão do modo como o Espírito se manifesta para animar os seus enredos. Brincam. Entenda, meu irmão, eu não quero criar nenhum tipo de dogma, pensamento não bíblico, mas se eu pudesse dar um conselho a todos aqui nessa noite é: honrem o Espírito Santo como Deus, porque Ele é. E isso parece fervilhar nas redes sociais. As pessoas brincam que estão falando em línguas, banalizam. Joel diria: essas evidências deveriam fazer vocês tremerem e não rirem. Essas evidências deveriam fazer vocês chorarem e não darem gargalhadas. Porque se ele foi derramado sobre vocês, é porque o dia do Senhor está perto. E se o derramamento do Espírito é um evento escatológico, nós precisamos nos perguntar como Joel relaciona esse derramar com o dia do Senhor. Qual é a conexão desse dia de Pentecostes com o dia mais incrível da história das nossas vidas, que será o momento em que nós estaremos juntos com o nosso Senhor para sempre? Como Joel relaciona essas duas realidades? E qual é a relação desse dia com o próprio cenário descrito pelo profeta Joel? Porque nós não estamos aqui apenas lendo Joel 2:28. Nós estamos sondando o contexto
desse homem de Deus, os dias, a história, as crises, os momentos de dificuldades que ele estava enfrentando. O clima do contexto de Joel era de adormecimento espiritual, de frieza, uma profunda crise religiosa, crise essa que precisou ser denunciada pelo profeta Joel. E ainda, ele estava à frente de uma calamidade, porque nós sabemos que o livro de Joel fala de uma praga de gafanhotos, uma devastação provocada por gafanhotos. Tudo havia sido destruído. Contudo, o sistema religioso, que deveria discernir o que estava acontecendo, os sacerdotes, os ministros, pareciam permanecer apáticos, pareciam não responder. Os cultos eram apenas de vestes rasgadas, eram apenas aparências, mas os corações daqueles homens eram completamente inteiros. Esse é o cenário de Joel 2, 28. Joel é um profeta, e eu posso dizer algo a vocês: todo profeta é um homem do seu tempo, é um homem com os seus olhos no que está acontecendo no cotidiano, mas ao mesmo tempo fixo na eternidade. Todo profeta é um homem com os seus olhos no tempo e na eternidade. O Senhor mostrou a Joel o que significava aquela praga de gafanhotos. Era apenas um arauto. Aqueles gafanhotos eram apenas um aviso. Se aquela estação, se aquele dia havia sido terrível, a mensagem de Joel é: há um dia ainda mais sombrio que está por vir, e ele está perto. Esse é o dia do Senhor. O dia do Senhor é tão glorioso, mas ao mesmo tempo tão terrível, que não há nada na história da humanidade que seja capaz de descrever, de retratar a totalidade desse dia. Eu quero te dizer, irmãos, que o dia do Senhor é um dia sem precedentes, que a mente humana sequer é capaz de alcançar todos os detalhes desse evento. E tudo está indo em direção a esse momento. Então, se não há nada na história que seja capaz de retratar a totalidade desse dia, como Deus nos comunicaria a respeito do dia do Senhor? Como nós poderíamos ganhar conhecimento desse dia? Então, o que Deus faz? Ele aponta para alguns eventos, para alguns momentos da história, e deu discernimento espiritual aos seus profetas para que eles pudessem entender sobre como aqueles acontecimentos podiam ser um vislumbre desse grande dia. É exatamente o que Joel recebe a respeito dessa praga de gafanhotos. Ele olha para aquela praga e ele diz: isso está apontando para o dia do Senhor. Vocês querem entender o que está vindo? Olhem para esse cenário. Olhem para essa destruição, olhem para essa desolação, olhem para o que está acontecendo e como nada parece escapar desses gafanhotos. Assim será o dia do Senhor. Assim Deus está falando com o seu povo através da história. Assim Deus comunicou a respeito do dia do Senhor, a respeito de eventos, momentos específicos. E Joel é alguém que tem os seus olhos espirituais abertos. Talvez você se pergunte: mas Zeca, se o dia de Pentecostes é um evento que faz parte do dia do Senhor, por que Jesus ainda não voltou? Por que nós ainda estamos aqui? E tudo isso pode ser entendido a partir da perspectiva profética. Por quê? Porque uma única profecia pode, em muitos casos, apontar para um momento ou um acontecimento próximo ou distante na história. E aí, a ideia de perspectiva profética é ver o todo e entender que, à medida que nos aproximamos desse todo, os eventos se distanciam. Vou dar aqui um exemplo. Nós vamos sair do Rio e vamos para a região serrana. Se o dia estiver claro, com sol, sem nuvens, nós olhamos aqui para o nosso lado esquerdo e nós vemos uma cadeia de montanhas. E parece que essas montanhas elas estão muito próximas uma da outra. Só que quando você começa a subir a serra, você percebe que as montanhas elas estão distantes. Algumas até centenas de quilômetros. Mas quando você olha daqui, do Jardim Catarina, parece que elas estão uma do lado da outra.
Mas à medida que você se aproxima das montanhas, você então pode discernir a distância entre elas. Esse é o modo como nós precisamos entender o dia do Senhor. Irmãos, o que eu estou falando aqui é muito sério, porque o fim dos séculos já está sobre as nossas vidas. E a falta desse discernimento tem feito muitos dormirem. E quando Jesus nos ensinou o seu sermão profético em Mateus 24, ele contou algumas parábolas. E vocês vão lembrar claramente que há uma parábola que fala sobre 5 virgens imprudentes. E o ponto é que elas não estavam atentas ao momento, não estavam preparadas para o momento. As 10 adormeceram, não estou falando do sono das 10. O ponto é vigilância e sobriedade. Mas como vigiar e estar sóbrio se nós não discernimos o que nós estamos vivendo? Em que momento profético nós estamos vivendo? O que significa isso, irmãos? Entender que o dia do Senhor está às portas, muda a maneira como a gente vive, muda a maneira como nós administramos os nossos bens, muda a maneira como nos relacionamos dentro da nossa casa, com a nossa família. Pelo amor de Deus, o reto juiz está vindo, ele está aqui. Essa é a mensagem de Joel, ele estaria sacudindo a nação de Judá. Mas por falta de discernimento, a gente olha e acha que está tudo muito longe. Ele vem, Joel diria, está mais perto do que vocês são capazes de imaginar. É dentro desse ponto que nós precisamos preparar os nossos corações. São acontecimentos que estão distantes. De fato, Pentecostes aconteceu aproximadamente 2000 anos atrás. A cronologia nos mostra eventos distantes, mas eles fazem parte de um único evento. O dia do Senhor já foi inaugurado. Essa é a mensagem para a igreja no século 21. Na cruz do Calvário, o dia do Senhor foi inaugurado. E o que nós estamos aguardando é a consumação desse dia. Está tudo intrincado, já está inaugurado. Uma única profecia de que o fim dos tempos já está sobre nós. O fim dos séculos já está sobre nós. E a igreja do século I tinha clareza a respeito disso, porque nós, do século 21, 20 séculos depois, perdemos a consciência dessa verdade espiritual tão importante. Se nós fôssemos a igreja de Corinto e pegássemos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, abra aí a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Olhe o verso de número 11. Veja como Paulo tratava esse assunto com seriedade e ele apontava para esse dia. Ele está falando do exemplo de Israel, ele aponta para o passado, mas ele diz: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Paulo diria: vocês estão aqui, vocês não entenderam ainda que a consumação dos séculos já está sobre vocês? Que isso já foi inaugurado? Essa é a mensagem do profeta Joel. Quando você volta para o livro do profeta Joel, e o texto que nós estamos lendo hoje, capítulo 1, versos número 15, veja como Joel produz uma exclamação. Ele começa o texto dizendo: ah, que dia! Parece haver um pesar nessa palavra. Sabe, quando olhamos para essa cadeia de montanhas, Joel vê o dia do Senhor. E ele discerne a praga de gafanhotos e está dizendo: vocês estão olhando para esse dia? Ah, essa exclamação é cheia de aspectos ameaçadores, porque o grande dia, ele vem, ele está reforçando a urgência de caminhar com uma vida em frutos de arrependimento. O chamado do livro do profeta Joel é: arrependam-se, rasguem os corações, porque o dia do Senhor está perto. Ele exclama, ele sente o pesar desse dia. Ele está olhando para o cenário e dizendo: o que está por vir deve nos fazer tremer. O livro de Joel descreve o dia do Senhor com uma consistência profética única nas Escrituras, porque o profeta nos mostra como esse dia, o dia do Senhor, de fato é um dia de paz, de alegria, um dia de bênçãos. Veja aí no próprio livro de Joel, no capítulo 2, verso de número 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação
para o Senhor. Joel está dizendo, quem sabe o Senhor não mude aquilo que parece estar determinado, e essa situação não seja a última palavra sobre a vida de vocês, e ele deixe uma bênção. Porque o dia do Senhor é um dia que trará bênção, mas não só isso, trará restituição. Joel capítulo 2, versos número 25. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. Verso 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. O próprio Deus diz, vocês estão vendo esses gafanhotos? Eu enviei. Eles são meu exército. Destruiu tudo? Foi a minha vontade. Mas há um tempo de restituição, atrelado ao dia do Senhor. Há um tempo de perdão e de salvação. Olha aí para o verso de número 32 desse mesmo capítulo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aquele que o Senhor chamar. Tempo de salvação, um tempo em que o Senhor manifesta perdão. Contudo, nada disso pode ser experimentado no dia da visitação do Senhor, sem que haja arrependimento aqui e agora. Essa é a mensagem de Joel. A gente fala, restituição, o Senhor vai nos restituir. Sem arrependimento não tem restituição. O Senhor vai derramar o seu Espírito. Sem arrependimento não tem avivamento. É inchaço, é movimento que está enganando e arrastando muitos para a destruição. Joel está nos chamando a um lugar onde os nossos olhos precisam estar abertos, porque ele mesmo diz, que dia, esse dia, o dia do Senhor que está perto, o dia do Senhor vem como assolação do Todo-Poderoso. Sabe, está perto. É o sentido de uma aproximação rápida. Esse dia que vem, meu irmão. E eu vou dizer, se não estivermos em Cristo, não há para onde ir, meu irmão. Se não fosse a graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, estaríamos perdidos. Ninguém poderia suportar esse dia, porque será rápido, será contundente, assim será o dia terrível do Senhor. A mensagem de Joel não é que a praga em si era o dia do Senhor, mas que a calamidade descrevia como uma sombra daquilo que estava por vir. O dia do Todo-Poderoso como uma assolação, algo terrível que ainda estava para se consumar. E eu vou dizer, esse dia ainda está para se consumar. Porque quando Jesus foi ungido, ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor, mas também o dia da vingança do nosso Deus. Esse dia vem. Joel diz que esse dia vem como assolação. E se você olhar aí na tua Bíblia, no capítulo 2, verso de número 11, a última frase desse versículo é: e quem poderá suportar? Quem? Para onde nós vamos fugir? O coração do homem sem Deus tenta resistir. A humanidade caída está sempre resistindo. Vocês podem perceber um tipo de movimento no pensamento científico, onde o homem tenta encontrar um caminho para vencer a morte. Mas nós sabemos o que a morte é o salário do pecado. Se o homem conseguisse vencer a morte, é como se ele estivesse dizendo: nós pecamos e conseguimos resolver a maldição do pecado. Nós vencemos Deus, mas o homem jamais poderá vencer a morte. Porque só um pôde vencer a morte, e o nome dele é Jesus Cristo, e ele está vivo para sempre, e todos aqueles que estão com ele receberam vida e vida com abundância. O dia do Senhor, esse dia está mais perto de nós do que Joel pôde experimentar. É um dia que está sobre as nossas vidas, só que as pessoas continuam adormecidas, as pessoas continuam embaraçadas com as ilusões dessa terra. Para aqueles que não estão escondidos em Deus,
esse dia será uma pedra que esmagará todos. A consumação desse dia está tão perto que nós não temos mais tempo para voltar. Por isso Deus está falando assim através de Joel, através de Isaías, através de Paulo, Pedro, Tiago. Nós não temos tempo a perder. O azeite para as lamparinas é urgente. Nós precisamos cultivar esse azeite de intimidade, de relacionamento com o Espírito. Eu mencionei aqui o sermão profético, Mateus 24. Jesus, após falar sobre a sua vinda, a vinda do Filho do Homem, ele contou algumas parábolas, e nessa coleção de parábolas estava a parábola das 10 virgens. As 5 virgens que foram consideradas imprudentes eram aquelas que sabiam da vinda do Senhor. Elas sabiam da vinda do noivo. As imprudentes não eram desprovidas da informação de que o noivo viria. Veja como que a parábola é para os de dentro. É para aqueles que sabem que Jesus vai voltar. É para aqueles que entendem que devem esperá-lo. Porque as 10 tinham o entendimento que o noivo viria e as 10 tinham o privilégio de esperar o noivo. Mas o ponto é que as imprudentes foram aquelas que não conservaram o azeite, e preste atenção nisso porque foi algo que o Espírito destacou de maneira muito clara dentro do meu coração. Elas não conservaram o azeite para as horas mais altas da noite. Lembra quando nós lemos Romanos aqui? Vai a alta noite e vem chegando o dia. Sabe o momento em que o sono parece ser mais profundo? Sabe aquele horário que você deita e aí então parece que você desliga? Tem até uma expressão técnica para esse tipo de sono. Aquele sono que você entra e você apaga. Não é sobre você apagar. É saber se você tem azeite para poder descansar. Porque as 10 dormiram. Só que 5 tinham reserva de azeite. E elas usaram esse azeite na hora mais alta da madrugada. Na hora mais sombria da noite. Nós precisamos cultivar esse azeite nos momentos mais sombrios da nossa jornada. Nós precisamos estar atentos, porque é exatamente nos momentos difíceis que parece que o azeite escapa, que nos esquecemos que o dia vem. Ah, meu irmão, como hoje eu estava anotando isso, parece que eu estava mais vigilante no meu dia de hoje. Na hora de almoçar, na hora de sair, na hora de fazer as coisas, parecia que eu estava mais vigilante hoje. Que o Espírito nos ajude a viver com essa consciência. Eu oro ao Espírito nessa noite. Nós podemos encontrar esse lugar. Nós podemos. Sabe, quando o noivo chegou, elas tentaram voltar para conseguir azeite. Elas tentaram recorrer, mas não havia mais tempo. E a máxima da instrução dessa parábola está em Mateus 25, versos número 13. Vigiai, porque nós não sabemos o dia e a hora. Só que nós estamos avisados de que está perto. Então nós precisamos disso. E podemos, porque o Espírito está conosco para nos ajudar nessa caminhada. O que precisamos fazer é guardar essa instrução de Joel, de olhar para o dia do Senhor e dizer: ah, que dia, está perto. A sequência das palavras no texto hebraico destacam o quão perto está, destaca a proximidade desse grande dia. E Joel prossegue no verso de número 16, porque ele diz: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos, e da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? Veja como ele está descrevendo esse: ah, que dia é esse? O mantimento estava destruído diante dos olhos de todos. Eles podiam contemplar. O efeito retórico dessa pergunta é: vocês não estão vendo? Vocês não estão entendendo o que está acontecendo? E como isso deveria também sacudir a igreja do século 21. Meu irmão, olhe para os dias que nós estamos vivendo. Todo mundo diz: ah, os dias são maus. Mas nós estamos discernindo o que isso significa? Porque senão a gente entra num lugar: ó céu, a vida, os dias são maus. E a gente fica como se fosse um povo acuado, esperando: vem Jesus, vem. Como se nós estivéssemos num canto, esperando que Jesus volte. Não é isso. Nós precisamos brilhar.
Nós precisamos resplandecer a luz de Cristo. Nós precisamos manifestar o Espírito dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, no nosso bairro, nos nossos relacionamentos. Nós fomos chamados para caminhar e resplandecer a luz de Cristo. Não apenas ficar olhando para os dias e dizer, os dias são maus, os dias são maus. Não. Precisamos discernir o que isso significa em relação ao dia do Senhor. Nos dias de Joel, todo sustento humano havia sido removido. Todo mantimento havia sido removido. E o homem que confia em sua própria força para se sustentar, entra em desespero em estações de escassez. Você quer ver um homem que confia na sua própria força entrar em desespero? É só ele experimentar uma estação de escassez. Porque, meu irmão, quando o homem confia no Senhor, tudo pode parecer dizer não, mas ele sabe que o socorro vem do alto. Joel estava apontando para uma geração inquieta, porque não podia suportar a assolação pelos seus próprios meios. Eles estavam tentando resolver aquela questão, mas não havia solução. E isso apenas criava mais inquietações, mais ansiedades. Realmente era uma estação sem precedentes na história de Judá. E há uma canção que diz: minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Mas aqui a mensagem é que o próprio Deus havia trazido o seu exército. O povo que estava acostumado a ver a bênção do Senhor com os seus próprios olhos, agora eles contemplavam a desolação com os seus próprios olhos. E por que estavam desesperados? Porque não estavam esperando no Senhor. Porque não estavam confiando no Senhor. A desolação simplesmente revelou o coração. Revelou o aspecto interior daqueles homens. Joel está dizendo, olhem para a casa de Deus, onde está a alegria. Onde está o regozijo? Com a escassez de alimentos, não tinha mais também ofertas de manjares, que eram as ofertas de cereais. Não tinha trigo, então não tinha ofertas de cereais. Não tinham mais as libações, fruto da videira. Havia tudo sido consumido, não tinha mais vinho para fazerem as libações nos sacrifícios. E o azeite para as ofertas de manjares? Porque o cereal, o grão, era amassado com azeite, não tinha mais oliveira, estava tudo destruído. As ofertas, os sacrifícios estavam interrompidos. E as ofertas de manjares, nós estudamos aqui em Levítico, capítulo de número 2, eram ofertas que apontavam para o cotidiano do povo. Se faltava pão sobre a mesa, consequentemente não haveria oferta de manjares, porque eles levavam do que estava sobre a mesa para o tabernáculo. E aí essa escassez era um sinal de uma quebra da aliança com Deus. Só que o Senhor é Jirê. Ele é o Deus de toda a provisão. E para os filhos, eu quero declarar essa palavra sobre as nossas vidas nessa noite. Para os filhos há uma promessa verdadeira. Observem as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros. Contudo, o nosso Pai Celestial cuida de cada uma dessas aves. Não poderá Ele fazer algo muito maior? Ele não cuidará de vocês que são filhos, não cuidará de nós que somos filhos, sabe? E essa promessa, ela é apoiada em uma comunhão diária entre o Pai Celestial e os filhos, porque o que eu acabei de declarar aqui para vocês é Sermão do Monte. E no contexto do Sermão do Monte, nós aprendemos a orar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Recebam em nome de Jesus. Por isso aquela geração estava inquieta. Não havia aprendido que o pai nunca deixará o pão faltar para os seus filhos. Não vai faltar, irmãos. Eu declaro essa palavra sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Isso é uma promessa para aqueles que esperam nele. Eu oro por vida para sermos testemunhas dessa palavra, Espírito. E sabemos que aquele que dá o pão também dá a semente para o semeador. Não é isso que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 9, verso número 10? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, quem está nos dando essa semente? O Senhor. É o mesmo que dá pão para alimento. Ele também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então ele dá pão e dá semente para aqueles
que esperam nele, para aqueles cuja justiça receberam dele, que não caminham na sua própria justiça, que não caminham na sua própria força, que não confiam em seus próprios recursos para viverem os planos e propósitos de Deus. Eu declaro sobre as nossas vidas, viveremos os propósitos do Eterno, e Ele também suprirá tudo o que for necessário para que esses planos e propósitos que exaltam e engrandecem o nome dEle sejam conhecidos através das nossas vidas. Paulo tinha essa consciência, mas aí quando olhamos para os dias de Joel, crise, dias difíceis, e aí você olha para o versículo de número 17, mas até a semente mirrou. Sim, a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Veja que o pão havia sido removido e a semente também. Nos dias de Joel, as circunstâncias eram tão severas que até a semente havia mirrado. A ideia de uma semente aponta para qualquer tentativa de trabalho para reverter a situação. Era calamidade. Talvez alguém dissesse, eu tenho uma semente, vou tentar plantar, mas a semente mirrava. Assim são as tentativas do coração humano obstinado, do homem sem Deus que resiste à cruz. Todas as tentativas são frustradas. Os esforços humanos são insuficientes para os assuntos eternos. Quando o Espírito ministrou isso ao meu coração, eu transbordei. A força do nosso braço é insuficiente para os assuntos eternos. A sabedoria humana é insuficiente para avançarmos e nos apropriarmos das questões eternas. O único caminho para Deus é o Cristo crucificado e ressurreto. Não tem outro caminho. Eu sei que a cruz ofende a sabedoria humana. Eu sei que a cruz ofende a autossuficiência humana. Entretanto, aquilo que é loucura para os grandes desta era, será poder de Deus para os pequeninos do Senhor. Joel fala da semente secar debaixo dos seus torrões. A minha versão, a Ara, traz essa expressão. A palavra hebraica aqui é migraf, que tem o sentido de pá. Poderia ser traduzido como pá, ou talvez um torrão de terra que é jogado com uma pá. Então é como se fosse uma pasada de terra, vamos pensar assim. É esse o sentido. Uma imagem de um homem obstinado que está cavando, que está batendo com a sua ferramenta na terra seca, e ele lança a semente, só que a semente seca debaixo da sua própria ferramenta. Assim é um homem que continua resistindo a Deus. Então, ao invés de nós levantarmos os nossos instrumentos, as nossas ferramentas, por que não as abaixamos e erguemos para Ele o nosso louvor, a nossa adoração, e rendemos o nosso coração a Ele? E rasgamos os nossos corações a Ele. E dizemos, Deus, eu vim aqui nessa noite para voltar para casa e viver rendido para Ti. Porque, meu irmão, sempre haverá mais, todo dia haverá mais para entregar. E esse é o caminho que nós precisamos trilhar. O homem que pensa que já entregou tudo se perdeu há muito tempo no caminho. Por isso que todo dia parece que eu estou sendo retalhado, estou sendo quebrado, estou sendo refeito, mas não tem problema. Se você está nas mãos do oleiro, ele sabe o que está fazendo com a tua vida, meu irmão. Só há um lugar seguro, a sombra do Onipotente. Eu quero dizer, meu irmão, que nele as nossas esperanças são renovadas. Mesmo que a árvore esteja seca, você diz, Zeca, mas você não sabe como está a minha vida. Eu quero dizer que há um rio que traz vida. Ezequiel 47 fala desse rio, e aonde o rio passa, traz cura, traz restauração. Estava morto, mas tem vida quando o rio passa. Então, qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é confiar em Deus e nos movermos à sombra do Onipotente. Meu irmão, que à medida que a nuvem se mover, nós então venhamos nos mover junto com a nuvem, venhamos nos mover junto com a presença. Eu amo o Êxodo 40, quando fala sobre as jornadas do povo de Israel no deserto.
Se a nuvem parasse, o povo parava. Se a nuvem ficasse parada, estacionada, uma semana, era uma semana de acampamento. Se ficasse 3 meses, eram 3 meses de acampamento. A nuvem se moveu, levanta acampamento que a gente anda junto com a presença. É isso que nós precisamos, meu irmão. E eu vou dizer, nós hoje temos um privilégio que aqueles homens não puderam desfrutar, porque hoje essa presença habita dentro de nós. Então não extingais o espírito, que haja sensibilidade espiritual para podermos discernir essas realidades. Em nome de Jesus, se assim fizermos, nossa semente nunca será perdida. Pelo contrário, meu irmão, aquilo que semearmos no espírito, nós colheremos no espírito. Há algo aqui que deve chamar a nossa atenção. O aspecto desse verbo que está sendo traduzido aqui na minha Bíblia, quando fala dos celeiros e armazéns. Na minha Bíblia diz assim, que os celeiros foram assolados, que os armazéns foram derrubados. E a característica do aspecto verbal desse verbo é passivo. E isso é interessante. Talvez você diga que eu não entendi por que tem a ver ser passivo ou ativo. É porque quando o verbo é passivo, o sujeito sofre a ação. Por que eu estou dizendo isso? Porque os celeiros não estão assolados, eles foram assolados. A pergunta é, se eles sofreram a ação, quem provocou essa ação? O mesmo que trouxe o seu exército. Foi o Senhor que assolou aqueles celeiros. Foi o Senhor que derrubou aqueles armazéns. Talvez você diga, mas Eca, por que isso? Porque no grande dia, toda obra humana será consumida. Toda. Quando eu digo que algo tem peso de eternidade, é porque isso será provado pelo fogo e permanecerá. Que as nossas ações têm um peso de eternidade. E aí Joel prossegue, o verso de número 18, ele diz: como geme o gado, as manadas de boi estão sobre modo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelha estão perecendo. Quando nós tivemos o nosso primeiro encontro, nós propomos uma datação para o livro de Joel. Caso a nossa datação esteja correta, Joel pode ser contemporâneo do profeta Elias. E aí depois eu até te encorajo, ouça lá a primeira ministração dentro do livro de Joel, porque a gente fala com um pouquinho mais de calma sobre isso. E se assim for, isso fará muito sentido, porque nós vemos aqui a seca. E é uma seca que, se for a mesma dos dias de Elias, de aproximadamente 3 anos. Pense essa seca associada a uma praga de gafanhotos. E ainda, a consequência era a mortandade do rebanho. O gado não tem água e não tem comida. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por regiões que foram agredidas por secas severas e você vê ossadas pela beira da estrada. O gado está morrendo. Nós estamos falando de 3 anos e meio de seca, se nós estivermos certos em que Joel é contemporâneo de Elias. E nós estamos falando de uma praga que devastou tudo que era verde na nação. A consequência da falta de arrependimento, a autossuficiência humana, os corações obstinados. Esse é um retrato espiritual da nação. O resultado é que a criação está gemendo. Lembra de Romanos 8? Enquanto a criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, em decorrência da vaidade a qual toda a criação foi sujeitada, a criação está gemendo. A criação geme. E acho que nós poderíamos até propor um jogo de palavras. Eu acho que hoje o Senhor moveu meu coração de maneira profética. E quando nós olhamos até mesmo para a situação do nosso planeta hoje, todo esse movimento a respeito de aquecimento global, queimadas, crises hídricas, efeitos extremos, a criação está gemendo. E ela geme porque as coisas são como estão, porque elas não estão como foram criadas para ser. Deixa eu explicar isso. Por causa do pecado no Éden, a criação está impedida de alcançar os fins para os quais ela foi feita. A criação foi sujeita à vaidade, não por vontade própria. Ela foi sujeita por causa da queda. E então está impedida de alcançar a beleza máxima do que de fato ela foi criada para ser. Ela não consegue alcançar, ela está gemendo. E enquanto geme,
tem uma ardente expectativa. E que expectativa é? Que os filhos de Deus sejam revelados. Veja como que o plano de Deus envolve a nossa restauração. Enquanto nós não formos levados a esse lugar, a criação continua gemendo. Ao escrever Romanos 8, Paulo tem claramente uma expectativa escatológica. Se você lê aquele capítulo, você percebe que Paulo está falando de uma esperança. Ele está falando do dia, do grande dia. A esperança de que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completar essa boa obra. Quando? No grande dia, no dia de Cristo. Na revelação dos filhos de Deus. Nós seremos revelados, meu irmão. E enquanto aguardamos, não só a criação geme, mas nós que também temos as primícias do Espírito, nós também gememos. Nós aguardamos esse grande dia. Veja que nos dias de Joel, o esfriamento espiritual, a crise religiosa, provocou um momento em que a própria criação estava gemendo, a própria natureza estava gemendo, tudo estava destruído, seca, pragas. Nós vamos ver no versículo seguinte, fogo, queimadas, a criação gemendo. E é isso que ele diz no verso de número 19. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. A devastação da praga associada à seca é agravada pelo fogo. A ideia aqui é de queimadas incontroláveis. Tudo está seco, não tem água para controlar o fogo, não tem água para combater as chamas. Acho que tudo isso é, de fato, uma calamidade. Mas sabe o que é mais grave em todo o cenário? Não são as circunstâncias naturais. O ponto aqui é a insensibilidade espiritual da nação, que fazia com que o coração do povo permanecesse anestesiado. Meu irmão, tem juízo. Como nós vamos permanecer anestesiados? Deus está falando como nós vamos permanecer rígidos. Então, dois clamores, duas manifestações de intercessão surgem no final, no fechamento dessa sessão. No verso de número 19, nós lemos aqui: a ti, ó Senhor, clamo. Quem clama? Eu clamo. Joel clama. Eu clamo. E aí nós percebemos que a voz profética também é uma voz intercessória. O profeta também é intercessor. Às vezes fala, tem profeta aqui dentro da casa. Se é profeta, a voz é intercessória. A gente está lendo Joel, que não dá tempo. Depois leia em casa Isaías 63, 7 e Isaías 64, 1. O profeta, diante do cenário revelado a ele, ele diz, ó, se fendesses o céu outra vez. Intercessão, clamor. Depois vá a Daniel 9:20. Daniel, dentro do cativeiro babilônico, quando ele tem a revelação, o entendimento das escrituras, das profecias de Jeremias, o que ele faz? Entra em oração pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Depois vai a Abacuque 3, verso número 1, quando Abacuque vê que Deus está para entregar a nação na mão dos caldeus, ele tem uma palavra profética. Mas sabe o que ele faz? Sobe para a torre de vigia. E lá ele recebe clareza. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, que não haja mais gado nos currais, as ovelhas do aprisco sejam arrebatadas, que tudo pareça dizer não, ainda assim me alegrarei no Senhor. Só aquele que entra no lugar de oração é capaz de receber clareza. Porque quando os recursos naturais se findam, nós descobrimos que há uma fonte inesgotável no trono de Deus. Só que essa fonte inesgotável que está disponível só pode ser acessada pelo caminho da oração, pelo caminho da intercessão. Aí Joel, olhando para o seu cenário, ele não fica, olha aí, vocês têm que fazerem, ó, se consertem, se arrependam. Não, Joel mesmo bate no peito e diz, Senhor, se não tem ninguém clamando, eu a ti clamo. Ele levanta uma voz profética. Meu irmão, os desertos mais áridos de nossas vidas podem se tornar mananciais à medida que as lágrimas de um coração contrito tocam a terra seca, quando nós adentramos no lugar de oração. Então eu não sei o que você está passando, eu não conheço o teu deserto, mas eu sei que essas circunstâncias são uma encruzilhada onde você vai decidir o que você vai fazer. Você vai entrar em desespero ou vai clamar ao Senhor? Joel decidiu, eu tenho uma escolha.
Senhor, a Ti eu clamo. Que essa seja a nossa oração. E aí o nosso último versículo, o verso número 20, nos mostra que se a nação estava insensível ao que estava acontecendo, ao cenário no mundo espiritual, a criação não. A criação estava clamando. Verso número 20 diz, também o quê? Eu, Joel, clamo, e também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti. Meu Deus, é como se a criação estivesse denunciando. Se os filhos não se posicionarem, as pedras clamam. A minha versão que diz, bramam suspirantes por ti. Joel podia discernir os eventos catastróficos, desoladores dos seus dias, e ele entendia que esses momentos terríveis eram apenas um arauto de um dia, o dia que as forças humanas não serão capazes de suportar. Joel clamou porque os seus olhos estavam abertos. Eu oro para que nós voltemos para as nossas casas com os nossos olhos abertos, porque é um caminho de misericórdia e de favor proposto a nós. E esse dia está mais perto de nós como nunca antes. Esse dia é a chegada do Rei dos Reis. O dia do Senhor é o dia da vinda do Rei, do grande Rei. E que um clamor contrito seja erguido por nossos lábios. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, a entrada triunfal, havia um cântico sendo declarado. Lucas, capítulo de número 19, nos versos 37 e 38, o texto diz, e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Sabe, naquele contexto, o dia do Senhor estava prestes a ser inaugurado. Por quê? Porque faltava uma semana para que o Senhor fosse crucificado. E veja que quando Jesus estava prestes a chegar a um momento mais importante do seu ministério messiânico aqui na terra. Ali era o ápice, a cruz é o momento em que toda a ira de Deus e toda a misericórdia colidem sobre o Filho de Deus. Ali, naquele momento, os fariseus queriam que Jesus calasse os seus discípulos. Mas veja a resposta de Jesus aí no versículo de número 40. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Veja que a entrada triunfal em Jerusalém é o momento da inauguração, é o momento que precede 7 dias da crucificação. Nós estamos para romper, sabe, os últimos dias antes da inauguração do grande dia. Só que agora, hoje, no século 21, nós estamos muito perto de ver a consumação do que foi inaugurado na cruz do Calvário. A pergunta que o Espírito nos faz nessa noite é, será que o Senhor encontrará um clamor incessante nos lábios da sua noiva? Será que Ele encontrará em nossos lábios o clamor incessante da viúva? E aqui eu estou me referindo à parábola do juiz iníquo, a viúva que batia à porta daquele juiz iníquo, incessantemente julga a minha causa, até o momento em que ele se sentiu tão importunado que ele decidiu julgar a causa. E Jesus, ao fechar a parábola, ele diz sobre a importância de permanecer em oração, e ele pergunta, será que o Senhor encontrará essa fé quando ele voltar? Será que ele encontrará um povo posicionado, clamando dia e noite, noite e dia? Irmãos, nós precisamos desejar e amar esse dia, mais do que tudo em nossas vidas. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz sobre a bênção que está sobre a vida daqueles que amam a vinda do Senhor. Eu sei que por vezes fazemos nossos planos e não há pecado nisso, mas eu tenho percebido que o coração de algumas pessoas tem se envolvido de uma maneira tão cega com os seus planos
terrenos que estão preferindo cumprir e viver a sua vida aqui e depois o dia do Senhor. Eu já ouvi pessoas dizendo: cara, Zeca, eu quero que Jesus volte, cara, mas eu quero casar primeiro. Isso é trágico. Eu quero ter filhos, eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro. Eu quero que Jesus volte, mas será que não dá primeiro para que eu tenha um bom trabalho, alcance? Essa era a nação nos dias de Joel. É trágico o que eu estou falando, porque esses embaraços também batem todos os dias à porta do nosso coração. A nossa oração nessa noite é que os nossos planos de vida não ocupem o lugar de anseio pelo Rei dos Reis. Se há algo que eu mais anseio é: Maranata, vem. O cântico de Lucas 19 precisa encher os nossos lábios, porque o Messias pisará novamente no Monte das Oliveiras. Zacarias 14 diz que quando ele voltar, ele fenderá o Monte das Oliveiras, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Quando ele estava para entrar em Jerusalém, ele veio pelo Monte das Oliveiras. Irmãos, que cântico lindo o Espírito está colocando em nossos lábios hoje aqui nessa noite. O dia do Senhor está perto. Anseie esse dia. Viva para esse dia. Que esse seja o alvo da tua jornada. Porque não há dia mais importante na nossa história do que o momento em que nós estaremos diante daquele para quem nós estamos vivendo, para quem nós estamos caminhando. E eu te garanto, vocês podem abrir as suas mãos, que se vocês buscarem isso verdadeiramente, essas demais coisas, sabe, que comer, o que vestir, essas coisas que são essenciais, elas não faltarão. Elas serão acrescentadas sobre as nossas vidas. Então nós oramos hoje por amor pelo dia do Senhor, porque está perto, mais perto do que nunca. Espírito Santo, muito obrigado por essa noite, pela clareza, por promessas antigas que se cumpriram em Ti, Jesus, e que produzem em nossos corações hoje esperança. Nós viveremos essas esperanças. Senhor, muito obrigado. Voltaremos para as nossas casas e nós jamais seremos